Hoje nós vamos ver tempo passado em Guarani ou pretérito. Isso mesmo, tempos verbais, e vamos ver os tempos passados. Eu separei aqui 4, poderá ser que tenha mais ou somente esses, mas eu acredito que tenham mais. Mas hoje vamos aprender 4 formas de conjugar no passado em Guarani. E temos aqui o pretérito perfeito, que usa partícula. Todos os pretéritos em Guarani usam partículas. E eu vou citar aqui essas partículas. Temos o pretérito perfeito, que ele usa a partícula ma, né? A partícula ma. Esta partícula ela é uma partícula átona, e isso eu já vou explicar nas conjugações. Temos aqui a partícula vaeque, que é para o pretérito mais que perfeito. Em castelhano falamos plusquamperfecto, eu acredito que em português seja mais que perfeito. Temos o pretérito imperfeito, que usamos a partícula mi. Isso aqui é pouco usual, mas de vez em quando poderá ser usado. E para a questão de que aprendamos, vamos vê-lo aqui também. E temos o pretérito recente, que é o curi. Também são partículas. Esta partícula mi é também uma partícula átona. Aqui eu trouxe um mapa de como vamos conjugar os nossos pretéritos. Nós vamos começar com o pretérito perfeito, que é a partícula ma, a partícula átona, ma. Então, o pretérito ele é uma conjugação no passado de coisa que já se passou. Aí nós temos algumas formas de falar sobre esse passado. Nós temos o passado que é perfeito, né? Passado perfeito. Temos um passado recente, temos um passado imperfeito e tudo mais, né? E vamos entender aqui mais ou menos como é esta conjugação. A conjugação do passado do pretérito perfeito, nós usamos, como eu falei, a partícula átona ma. Então ficaria assim, nós vamos conjugar, na verdade, 2 verbos, né? Temos o verbo diapô, que é um verbo de Uruguai. Nheeteva quer dizer verbo em Guarani. E diapô é o verbo fazer. E de Uruguai é porque ele é um verbo nasal, porque em Guarani nós temos o verbo, no caso aqui é oral, tá gente? Verbo oral. Nós temos o verbo nasal e o verbo oral. Quando se fala oral, de Uruguai a tradução literal seria vindo da boca, o que é próprio da boca. E temos o nheeteva mombeu. Nheeteva já disse que quer dizer verbo, mombeu quer dizer contar em Guarani. E por que ele é um verbo tinguá? Tinguá quer dizer do nariz, ou seja, a pronúncia anasalada, por conta que ele tem a consoante que chamamos de pundié, B, né? Essa consoante B é uma consoante tinguá, que está aqui, tá vendo? Aqui é uma consoante. Então, nós falamos mombeu é uma consoante tinguá, que quer dizer do nariz ou a pronúncia anasalada que chamamos de nasal, né? Verbo nasal. Vamos ver então aqui a conjugação. Temos aqui a primeira, che adiapoma, de rediapoma, rae odiapoma. Aqui, ó, rae odiapoma, nhande jadiapoma, ore rodiapoma, pe pediapoma e raequera odiapoma. Se você já viu até aqui e acha que vamos ver só a conjugação dos verbos, não, nós vamos ver frases montadas através desses 2 verbos na conjugação do passado. Então, fique no vídeo, porque nós vamos ver aqui os 4 tempos verbais do passado, né? As 4 formas de conjugar no passado, e cada uma delas vai ter frases e vai ter manduarã. Manduarã quer dizer para recordar ou exercícios para se fazer. Muito bem, agora vamos ver o verbo mombeu, que é um verbo tinguá. Lembrem de que tinguá quer dizer anasalado, né? A pronúncia é anasalada por causa da consoante MB, ou seja, B no Guarani. Vamos lá. Che amombeuma, de remombeuma, rae omombeuma, nhande nhamombeuma, ore romombeuma, pe pemombeuma e raequera omombeuma. Reparem que tem o pulsô. O que é pulsô? Pulsô é uma das partes do... Eu não sei se é uma letra, eu acho que tem um outro nome para isso, eu preciso ver na gramática, que vem dentro do abecedário, do alfabeto guarani. E chamamos de pulsô. A tradução de pulsô é rebentar o som, ou som rebentado, som estourado, ou seja, som cortado, né? Então, por isso que realmente cortamos o som.
reparem, Mombeu, Mombeu, Mombeu. Reparem que corta o som. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Reparem aqui desse lado do Nhandê, aqui debaixo de Uruguá, temos a partícula da primeira pessoa no plural, já. E aqui nós temos nha. Por que acontece isso? Porque quando falamos numa palavra nasal, a partícula já muda para nha, para ter a concordância da conjugação. Então, nhamombeu e não jamombeu, que não pega bem. E a mesma coisa aqui, jajapô e não nhajapô. Muito bem, a gente viu até aqui. E queria muito que vocês comentassem o que vocês estão achando. Isso aqui faz parte da gramática, mas como a gramática é um pouco tediosa, a gente vai ver agora as frases montadas através desses dois verbos. Muito bem, aqui nós vamos ver então a frase já montada com o pretérito perfeito da partícula ma. E vamos ver primeiro o verbo japô, que já está aqui. Eu não sinalizei muito aqui com palavras, porque senão fica muito longo. E vamos ver então aqui a primeira frase montada com o verbo japô no passado. E aqui eu fiz um Jopará Guarani, lembrando que o Guarani que eu ensino aqui é o Guarani paraguaio. Então vamos lá. Che amor, rejapoma picô nhandebe pecafemi reteva. Vou ler mais rápido e no tom em que se pronuncia. Che amor, rejapoma picô nhandebe pecafemi reteva. Che amor, rejapoma picô nhandebe pecafemi reteva. Aqui está a tradução. Amor, ou meu amor, você já fez aquele cafezinho gostoso para nós? Seria a tradução, né? Reparem que aqui não temos o ponto de interrogação, porque a partícula interrogativa está aqui no meio, que é o picô. Para quem não conhece, isto aqui é a partícula interrogativa. Então, che amor, reparem que eu usei aqui amor. Podemos usar também borahu, que é o nome amor em Guarani. Vamos ver isso em outra aula. Rejapoma, reparem que aqui está a conjugação do verbo japô no passado, né? Então está em segunda pessoa, por isso rejapoma picô, nhandeve para nós, p quer dizer aquele cafezinho, né? E esse reteva quer dizer que é muito gostoso, porque ré, somente a palavra ré, né? Quer dizer gostoso. Quando eu falo ré, é gostoso. E esse t vem do superlativo, então retê quer dizer que é muito gostoso, né? E vá quer dizer que é, então gostoso muito que é, ou seja, cafemi, reparem que eu usei o café aqui como a palavra espanhola. E esse mi, que eu já falei para vocês, para tirar o peso da palavra ou para dar carinho às palavras, ou pedindo em tom de favor, ok? A outra frase que temos, Ojapopama riquai pe puente prahu. Ojapopama riquai pe puente prahu. Eles já terminaram a nova ponte. Agora vamos entender aqui, mudou um pouquinho, né? Não é mais Japô, ou senão Japopá. Gente, aqui só mudou este pá. Este pá aqui, no caso, vem de todo, né? De terminar. Então seria assim, o Japopama já fizeram tudo, né? Ou seja, já terminaram, já fizeram tudo. Quando vem esse pá, quer dizer que dá aquele preenchimento de final, aquela totalidade, né? Então, fizeram tudo. O Japopama, reparem que a partícula mais está aqui. E a partícula átona poderia ser ojapoma riquai, né? Eles já fizeram. Mas como eu quis expressar que já está pronta, né? Já terminaram. Ojapopama riquai pe puente. Reparem que puente está aqui também como do espanhol. Pode falar ponte, né? E prahu quer dizer novo. Prahu, novo. A outra frase que temos aqui. Mboehara, orero ojapopama ore dever. Mboehara, orero ojapopama ore dever. Vou ler mais devagar. Mboehara, ore Rojapoma, né? Não Rojapopama. Então, Boehara, ore Rojapoma, ore dever. Ore Rojapoma, ore dever. Quer dizer o quê? Prof, nós já fizemos o nosso dever. Reparem que aqui está dever. Aqui, dever vem do mesmo jeito do português, né? Que, no caso, está escrito em Guarani, Jopará. Então, aqui, Boehara, ore Rojapoma. Na primeira frase eu falei Japopama, mas é Japoma, tá? Orero Japoma, ore dever. Nós já fizemos, né, o nosso dever. Por isso está novamente ore aqui, que esse ore aqui no caso já é um pronome possessivo, tá? E não mais o pronome pessoal. E temos a quarta frase, né, que fala assim: Pen picope Japoma avei. Pen picope Japoma avei.
Vocês já fizeram também, né? Reparem que a partícula picou é interrogativa. Então, PEM é vocês, pediapoma, AVI quer dizer também, AVI. Não confundam com AVI, AVI. Se fosse AVI, teria que ter acento aqui em cima. A última frase de Japô, Jajapoma pea, P matéria boerrara. Aqui teria que ter um acento, tá, gente? Pea, P matéria boerrara. Já fizemos essa matéria, prof. Então, Jajapoma pea, quer dizer este, né, ou essa. P matéria, essa matéria, né? Boerrara, então, é professor. Reparem que matéria aqui também está no Diopará, que pode ser português ou guarani. Pretérito perfeito, e vamos novamente à partícula ma, mas agora nós vamos ver o nieteva mombeu, que quer dizer contar, né? Então, nieteva é verbo, e aqui o verbo contar, que é o verbo tinwa, né? O nieteva tinwa, que quer dizer nieteva tinwa, quer dizer verbo nasal, ou seja, a pronúncia nasalizada, anasalada, acho que é assim que fala em português, né? Nós falamos em castelhano nasalizada. Vamos ver aqui então. Amombe uma picondeve lili omendataha. Amombe uma picondeve lili omendataha, que seria lili, né? Se fosse lili, teria que ter acento. Então, assim. Amombe uma picondeve lili omendataha. A tradução é, eu já te contei que a Lili vai se casar ou que a Lili irá se casar. Aqui teria que ter um ponto de interrogação, porque é uma pergunta, por causa da partícula picou. Então, amombe uma, já te contei, deve, Lili. Mendá, reparem que aqui mendá quer dizer casar, né? Omendá, ela se casa. Omendata, irá se casar, né? E reparem que aqui já está conjugado no futuro, então omendata ha. E este ha é que irá, né? Tipo, que irá se casar. Então, anotem aí, mendá quer dizer casar, e omendata vai se casar. A outra frase que temos, she hermano omombe uma hembirecope. She hermano omombe uma hembirecope. Novamente, bem devagar, she hermano omombe uma hembirecope. A tradução, meu irmão já contou para a esposa dele, ou já contou para a sua esposa, ou para a sua esposa, né? Então aqui, hermano, vem do espanhol, quer dizer irmão, pode ser perrengue, rubu, kubu, vamos ver sobre isso no futuro. E omombeuma, que temos também conjugado na terceira pessoa, que já contou, né? Hembireco, quer dizer esposa, vem de tembireco, está conjugado na terceira pessoa, e vocês sabem que quando conjuga para a terceira pessoa, a letra T muda para H. Hembirecope, a sua esposa. A outra frase que temos, remombe uma picondecipe mapa nenupa. Remombe uma picondecipe mapa nenupa. E assim seria a pronúncia, né? Então, vou ler bem devagarzinho. Remombe uma picondecipe mapa nenupa. Nenupa. Quer dizer o quê? Já contou para sua mãe quem foi que te bateu? Ou quem foi que te agrediu? Quem foi que te agrediu ou te bateu, né? Então aqui, vamos entender. Remombe uma está conjugado na segunda pessoa. Picou é a partícula interrogativa. Ndecipe, a sua mãe. Se quer dizer mãe, tá? Se. Mapa, esse mapa quer dizer quem. E aqui está com a partícula interrogativa de novo, né? Temos aqui uma partícula interrogativa e outra partícula interrogativa aqui. Ne no pan. No pan quer dizer bater, né? No pan é como se fosse agredir, bater. Então, ne no pan te agrediu. Esse ne vem da segunda pessoa, te agrediu. A outra frase que temos, o mimita omombe uma diretora pe ma página. O mimita omombe uma diretora pe ma página. O mimita omombe uma diretora pe ma página. Esse mapa aqui é uma abreviação de mavapa, né? A palavra correta é mavapa, mas como falamos no coloquial, então comemos a letra V, mas o correto é mavapa. Então aqui, o mi quer dizer aquelas crianças, né? Omombeuma já está aqui, eles contaram, né? Está conjugado na terceira pessoa do plural. Diretora, diretora, reparem que é do espanhol, quer dizer diretora, né? Mapa, rina, mapa é quem é mesmo, né? Então, a tradução é aquelas crianças já contaram para a diretora quem foi ou quem é, né? Pode ser assim. A última frase que temos, Pemombe uma pico baisha pa o hopen de viaje. Pemombe uma pico baisha pa o hopen de viaje. Pemombe uma pico baisha pa o hopen de viaje. Eu vou ler bem devagarzinho, né? Pemombe uma pico baisha pa o hopen de viaje. Viaje, né?
Então, a pergunta é, vocês já contaram como foi a viagem? Então, aqui, reparem que está na segunda pessoa do plural e está conjugada na segunda pessoa do plural. Então, vocês já contaram, né? Baeishapa quer dizer como. Esse oho é do verbo o, né? Então, nós conjugamos. Isso aqui é uma forma que muda a raiz e aprenderemos sobre isso também na gramática. Oho, pende viaje. Viaje, reparem que vem do espanhol também, quer dizer viagem. Poderia colocar viagem aqui também. E para finalizar esta primeira parte do verbo do pretérito perfeito ma, né, do pretérito perfeito com a partícula atonamá, eu deixei aqui para nós um manduará, que quer dizer para recordar, né? Então vocês vão preencher aí com a palavra conjugada mombeu aqui em cima, né, com o verbo conjugado mombeu no passado e com o verbo conjugado diapô. Então aqui chesu perrina e vamos colocar aqui o que, né? Cheprimo rembirecope. Aqui dentro vamos completar com o verbo conjugado. A mesma coisa aqui no diapô. Ore, peixa e chesu, café, né? Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para vocês e não se esqueçam que temos mais 3 vídeos que vamos ver a seguir.